Irmãos, o almoço hoje foi top, viu? Que as pelotinhas. Sobrou marmitex, tá? Quem quiser comprar. Eu até aconselho a comprar, irmãos. Né? Tá aí na geladeira. Leva para casa. Amém? Glória a Deus. Você já vai jantar. Se não jantar hoje, almoça amanhã. Você põe no micro-ondas ou você põe lá no fogão mesmo, esquenta, né? E ó, manda ver, né? Então os irmãos que têm comprado a prazo, irmãos, esse foi um meio de nós nos ajudarmos também com o pagamento do exaustor, do ventilador, do climatizador, que eu acho que já está acabando. É a última, né, irmão? Nós não vamos parar com esse almoço não, porque a gente quer comprar outras cadeiras dessas e a gente vai trabalhar para isso, tá? Para pôr na Vila, para pôr no Santa Rita, tá bom, irmãos? E em Uberlândia, com o pastor Zé Wilson e Michelo. Irmãos, e na ceia passada a gente falou que ia aumentar esse almoço para R$ 12, mas aí o Charles teve ideia de ficar até o final do ano, que falta mais um mês, e a partir do ano que vem a gente vai subir, dar um reajustezinho nessas marmitex, tá bom? Vai passar para R$ 12, tá certo, irmãos? Amém? Glória a Deus, porque uns irmãos hoje foram me pagar 12, eu recebi 10 de uns, os irmãos foram me pagar 12, eu falei, estou vendido. Aí eu liguei para o Charles, falou, não, vai ficar R$ 10, tá certo, irmãos? Amém por isso. Algum irmão quer falar algo? Quer dizer alguma coisa? Bom, né? Nós decidimos fazer a ceia hoje, porque para nós não tem ritual esses dias marcados. Antigamente tinha, né? Tinha que ser no segundo domingo, por causa do pagamento dos irmãos, porque havia essa preocupação do irmão receber e não dizimar, nem ofertar, então não tinha renda. Nós não temos essa preocupação, amém, amados? Porque a nossa visão não é dinheiro, apesar que nós precisamos dele para se manter, mas ele não é o nosso Senhor, amém, amados? Nosso Senhor é Cristo, glória a Deus. Mas é porque vai ser feriado prolongado, vai ser um feriado prolongado, vai ser 14, 15, é segunda. Então aí já tem uma excursão aí marcada, né, Nando? Dizer que o trem já tá dando é briga, né? Eu ia nessa excursão, mas não vai dar para mim mais. Aí eu liberei o Charles e a família, queria ficar, eu ia, agora eu não vou mais. Entende? E os irmãos vão para a roça, então a gente preferiu fazer hoje, certo? Porque aí domingo que vem os irmãos têm a rocinha, irmãos têm família e tal, quiser fazer uma viagem, mas no domingo à noite eu vou estar aqui, amém? A gente vai estar aqui com o prédio aberto para ministrar os irmãos que vierem, tá certo? Na Vila Nova também vai estar aberto, Santa Rita também, tá bom? Amém, amados? Glória a Deus. Alguém nos visita hoje? Algum irmão nos visita hoje pela primeira vez? Não, né? Então, 1 Pedro, capítulo de número 1. Vai publicar no 1 Pedro 1. Diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos nas regiões do Ponto, Galácia, Capadócia, província da Ásia e da Bitínia, escolhidos em conformidade com a
presciência de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Amém? Olhem para mim, preste atenção, pode ficar com sua Bíblia aberta. Existem dois grupos de eleitos. Existem os eleitos terrenais e os eleitos celestiais. Os eleitos terrenais são os judeus, os descendentes de Abraão. Esses são os eleitos terrenais. Quando Deus chamou Abraão, Deus fez com que ele saísse da tenda e contasse as estrelas do céu. E ele não conseguiu, então ele disse: assim será a sua descendência. Depois ele mandou também Abraão contar a areia do mar, da praia. Ele não conseguiu, Deus disse: sim, também será os seus descendentes. Quando Deus mandou ele contar as estrelas do céu, Deus mostrava para ele sobre um povo celestial, e a areia do mar, o povo terrenal, os seus descendentes, Abraão, Isaque e Jacó, todos que ali viessem. Mas quando Deus fez uma aliança, uma promessa a Abraão, Paulo discursa disso muito bem. Ele não falou dos seus descendentes, ele falou de um descendente que era Cristo, se tornando o povo celestial. Então eu e você, nós, a igreja de Cristo, nós não somos dos eleitos terrenais, nós somos dos eleitos celestiais. Nós somos as estrelas do céu que ele não conseguiu contar. Paulo, escrevendo na igreja de Corinto, ele diz que uma estrela difere de outra estrela, é a glória de uma estrela, o brilho dela, e a outra tem o seu brilho, mas que uma estrela difere de outra estrela. Paulo então confirma o que Abraão viu: as estrelas celestiais, ou as estrelas no céu, o povo celestial. Eu e você, você e eu, nós, a igreja, não faz parte dos eleitos terrenos, fazemos parte dos eleitos celestiais, porque a igreja ela vai ser tirada, a igreja ela vai sair dessa terra. O Senhor virá e vai parar no meio dos ares. Ele não colocará os seus pés na terra. E quando ele vier e parar no ar, ao som da última trombeta, com a voz do arcanjo, os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, ou que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Nos encontraremos com os mortos que ressuscitaram, e os vivos e os mortos se encontrarão com ele nas nuvens. Nenhum olho verá, e juntos iremos, e ele nos guiará à mansão celestial. Atravessará os portões, e lá permaneceremos por 7 anos, que num espaço de tempo não vai ser nada, porque um ano para Deus é como um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Iremos ficar lá por 7 anos, é o que diz as Escrituras. Então, nesse período, a igreja em cima, com o Senhor, a igreja recebendo, passando pelo tribunal. Toda a igreja ela vai passar pelo tribunal das obras, não para juízo, porque o meu juízo e o seu juízo já se deu em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Iremos passar pelo tribunal das obras. Cada um vai receber segundo aquilo que fez aqui diante de Cristo Jesus, ou que fez por Cristo Jesus, o teu testemunho, a tua obra. Lembra quando Jesus disse: por que vocês acumulam tesouro na terra, onde a traça, ferrugem, corrói, destrói, ladrão, mina e roubam? Antes acumulai tesouro no céu. Jesus falava de algo perecível, Jesus falava de algo de valor aqui, mas de repente Jesus diz:
Mas lá no céu acumula tesouro lá. Como que se acumula tesouro no céu? E isso vem de obras, não obras para ser salvo, mas de obras de salvos em Cristo Jesus. Quantos salvos em Cristo Jesus tem aqui? Diga amém. Então, salvo em Cristo Jesus, você tem obras. Você não faz obras para ser salvo. Você produz obras porque você já é salvo. Diga glória a Deus. Então o salvo, ele tem obras. E quais são essas obras? O Espírito Santo, ele tem fruto. A carne tem obras. Mas o cristão salvo em Cristo Jesus, com o Espírito recriado e o Espírito habitando nele, ele produz obras de salvos. Mas ele não produz para ser salvo, ele produz para agradar aquele que o chamou para a sua maravilhosa graça. Lembro que há alguns anos eu ministrei aqui sobre o inútil. Jesus disse que se você faz só o que te manda, você é inútil. Se eu faço só o que me manda, eu sou inútil. E quando a gente não faz nem o que manda, a gente é o que, irmão? Se eu sou inútil fazendo só o que me manda, e quando eu não faço nem o que me manda? Entende? Então, como salvos em Cristo Jesus, nós temos obras. E a primeira delas, irmãos, é o nosso testemunho como cristão. A primeira obra de um cristão salvo é o testemunho dela. É o testemunho que ela dá diante das pessoas, diante dos colegas de trabalho, diante dos patrão, diante dos amigos de escola, diante dos familiares, diante da sociedade. Entende? Diante dos filhos. Diante dos filhos. Então, a primeira obra de um salvo é o seu testemunho. Entende? É o seu testemunho. Mas não é sobre isso que eu quero falar essa noite. Eu só peguei esse gancho porque está em alinhamento para dizer essas verdades. Pedro era judeu. Pedro era o líder com Tiago e João da igreja de Jerusalém. Esse Pedro foi aquele que ouviu de Jesus: tu és pedra preciosa, mas sobre essa pedra que eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vai prevalecer sobre ela. Entende? Esse Pedro foi aquele que ouviu de Jesus e recebeu de Jesus 3 vezes a mesma pergunta: Pedro, tu me amas? E ele respondeu na primeira vez: eu te amo, porque ele não entendeu a profundidade da pergunta. Passado um tempo, Jesus pergunta a Pedro de novo: Pedro, tu me amas? E Pedro também ainda não havia entendido a profundidade daquilo que Jesus lhe perguntava. E ele disse: eu te amo. Pela terceira vez, Jesus volta e pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro, então, entendendo, compreendendo o poder daquela pergunta, ele disse a ele: tu sabes que eu te amo. Então Jesus responde para Pedro e diz: Pedro, e tu então, Pedro, quando te converteres, preste atenção. Pedro respondeu: tu sabes que eu te amo. Então Jesus disse a Pedro: Pedro, então, quando você se converter, eu não sei se você me ama, sei, então quando você se converter, apacenta quem? Os meus carneiros. Porque nas 2 primeiras, Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Mas na terceira ele diz: apacenta os meus carneiros. Quando você se converter. É possível uma pessoa caminhar com Jesus, estar com Jesus sem se converter a Ele? Sim. Aqui está uma declaração de Jesus: quando você se converter. Porque há muitas pessoas convencidas,
Elas são convencidas, porém ainda não foram convertidas. E quando eu leio as Escrituras e eu encontro textos assim, eu começo a olhar para a minha vida. O primeiro julgamento que eu faço sou eu. Mas depois eu começo a analisar a vida de irmãos aqui, irmãos que saíram, irmãos que estão em outros lugares, se eles são convencidos ou se eles são convertidos. E como eu disse para vocês, eu sou atraído pelas Escrituras. Não leio tanto quanto minha esposa, mas o que eu ouço, o que eu escuto, e uma coisinha simples me atrai. Essa semana eu, saindo com ela, eu disse para ela assim: gente, a Bíblia ela é tremenda. E então tem a passagem de Filipe com o eunuco. O anjo do Senhor aparece a Filipe e fala: olha, vai para o caminho que dá para Gaza, o caminho deserto. E ele obedeceu o anjo. Chegando lá, ele vê uma carroça indo. Ele escuta um homem lendo Isaías 53, porque era costume naquela época ler-se em voz alta. E então, quando Filipe viu aquele homem passando naquela carruagem, o Espírito Santo falou para Filipe: corre e emparelha com ele. Ele correu, ficou do lado da carroça e eles estavam lendo em voz alta. Filipe então pergunta: você está compreendendo o que lê? E então o homem respondeu, o eunuco: não tem quem me explica. Preste atenção. A segunda obra de um cristão salvo, a primeira é o seu testemunho. A terceira, irmão, é falar daquele que o salvou. É necessário você explicar sobre a vida daquele que te salvou. Esse era o testemunho deles. Eles apregoavam isso: olha, um Jesus desceu do céu, Filho de Deus, o Emanuel, morreu numa cruz crucificado, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou o terceiro dia, foi para o céu, mas vai voltar. Esse homem dá a vida eterna. A segunda obra de um cristão salvo, irmão, é testemunhar daquele que o salvou. A primeira é o testemunho pessoal, a vivência. E o segundo é testemunhar, é falar daquele que o salvou, daquele que mudou. Então, se você não entende, você não compreende aquele que te salvou, como que você vai falar? E isso é um testemunho, isso é uma obra nossa. Porque o eunuco falou assim: ué, se não tem ninguém que me explica, como que eu vou entender? Aí Filipe falou: eu posso subir na carroça? Pode. Ele entrou e o eunuco pergunta se ele fala dele ou fala de outro. Filipe falou: não, ele está falando de outro. E então ele começa a pregoar, passando pela lei, pelos proféticos, e chega até a crucificação e ressurreição de Jesus e o batismo nas águas. Quando Filipe e o eunuco estão passando perto de uma poça d'água, o eunuco diz: eis ali uma água, o que me impede de eu ser batizado? Filipe falou: você crê? O eunuco disse: eu creio. Filipe desceu então naquela poça de água e batizou ele. E a Bíblia diz que naquele momento o Espírito de Deus transladou, raptou, arrebatou Filipe daquele lugar e pôs ele em outro lugar. Amém, amados? Preste atenção. Aqui é o que eu pergunto: Filipe não poderia ter ido embora? Filipe não podia ter voltado a pé, caminhando? Sim ou não, irmãos? Mas por que o Espírito Santo quis arrebatar esse homem? Por que o Espírito Santo quis levar ele dali, coloquei ele em outro lugar, arrebatando ele? Então essas coisas aqui me fazem eu me perguntar, e perguntar ao Espírito Santo de Deus, porque não houve nenhum outro acontecimento semelhante a esse nas Escrituras. Mas há um motivo, porque toda Escritura é divinamente inspirada, ela serve para corrigir, exortar e edificar. Então esse momento não é para exortar, amém? Mas ou é para consolar ou é para edificar. Diga glória a Deus.
E todo cristão que tem que ter isso no espírito. Irmão, que a palavra de Deus, ela te edifica, a palavra de Deus te consola, mas também te exorta. Mas eu compreendo, irmão, que toda edificação e todo consolo vem depois de uma exortação. Veja as cartas do Apocalipse. Olha para as cartas do Apocalipse. Então Pedro agora, o apóstolo de Jesus que teve todas essas revelações, como judeu, depois de ter pegado na mão de Paulo, quando Paulo sobe a Jerusalém, e Paulo expõe a eles o evangelho que pregava, Paulo, João e Tiago, os anciãos da igreja, eles concordaram entre si que Paulo levaria o evangelho aos não-judeus, que somos nós. Mas Pedro e os demais levariam o evangelho aos judeus. Então Pedro, escrevendo aqui aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos nas regiões do Ponto, da Galácia. Veja, da Galácia. A Galácia é uma região aonde está o que, irmãos? As igrejas do Apocalipse. E quem levou o evangelho para lá foi Paulo, que fez a sua primeira viagem missionária, sua segunda viagem, entende? Então quando Pedro está escrevendo essa carta falando aos eleitos, ele ainda não está falando com a igreja, ele está falando com os judeus eleitos, mas que agora se tornaram eleitos em Cristo Jesus também. Ele está escrevendo aos eleitos terrenais, ao povo judeu, entende? Aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos nas regiões do Ponto. Ele está falando aos eleitos, aos judeus, certo? Peregrinos dispersos. Quando é que eles foram dispersos, irmãos? Quando é que esses judeus foram dispersos? Foi da perseguição. Quando surgiu uma perseguição em Jerusalém, o homem mandou matar Tiago ao fio da espada, eles foram dispersos, esparramaram, e lá em Jerusalém ficou só os apóstolos. E ele continua: escolhidos agora, veja, em conformidade com a presciência de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito Santo. Quando é que o Espírito Santo vem com essa obra santificadora? Quando Jesus deu o testemunho dele, falou: olha, quando o Espírito da verdade vier, ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E aí Jesus explica: do pecado, porque não crê em mim. E qual é o pecado? Qual é o nome que nós atribuímos a quem não crê em Jesus? De incrédulo. Então a obra santificadora do Espírito Santo era convencer o homem do seu pecado, de incredulidade, porque a partir do momento que ele crê em Jesus, agora, irmãos, ele começa a alinhar a sua vida nele. Quando eu cheguei no sábado de aleluia e ouvi o evangelho, a ministração, meu cabelo era grande e eu usava brinco, as minhas roupas. Quando ali eu aceitei Jesus, naquele sábado de aleluia de 96, no Clube do 100, no outro dia de manhã, eu fui à casa da minha irmã, que morava na Vila Dourada, e disse para ela: Cláudia, eu vim realizar o seu sonho. Ela: o quê? Eu vim realizar o seu sonho. Que ela tinha o sonho de cortar o meu cabelo. Ela estava fazendo comida, ela parou, e eu sentei na cadeira, e ela cortou o meu cabelo. Não foi porque o pastor pediu, não foi porque alguém disse para mim que eu tinha que cortar o cabelo. Eu tirei os brincos, não foi porque alguém pediu. Não, irmãos, porque quando o Espírito Santo me convenceu que o Joe, que naquela noite, sábado de aleluia, eu chamava de Joe, que era o meu Senhor e Salvador, ele me convenceu e fez eu crer nele, me levou a crer nele. Ele entrou com a obra santificadora. Ele fez eu retirar os brincos. Entende? Cortar o cabelo no outro dia. E eu comecei a me moldar. Compreende isso? Sim ou não, irmãos? Sim ou não?
E aí então, passar poucos meses, aquele cara que andava de coturno, de calça balão, de bermudão, aqueles camisão doido, né? Agora está lá comprando sapatinho, calça social. De vez em quando eu vejo umas fotos minhas, antigas aí com os irmãos, eu falo, meu Deus do céu. Oh, Jesus. Diferença. Mas é porque o Espírito Santo vem, irmãos, com a obra santificadora. Para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Veja, pela obra santificadora do Espírito. A obra santificadora, ela é de quem? Do Espírito. Por isso, em Atos, a igreja ela não se deu início sem o derramar do Espírito. Por isso, o Espírito Santo é o Espírito que move a igreja. Porque só há regeneração, só há obra santificadora verdadeira se o Espírito Santo estiver atuando. Se o Espírito Santo estivesse, preste atenção, Jesus falou para Pedro: Pedro, quando tu se converteres, apacenta os meus cordeiros. Jesus ainda estava vivo, entende? Eles ainda não haviam recebido a obra santificadora do Espírito. Quando é que eles receberam ela? Quando, irmãos? Pentecostes. Porque no dia que Jesus foi preso, quantas vezes Pedro negou? 3. E ele chorou amargamente. Mas quando ele estava lá em Pentecostes, e por que ele o negou? Por que ele chorou? Porque quando falavam para ele, olha, você é um deles, ele falava, eu não. E vinha de novo, não, verdadeiramente, seu jeito de falar, seu jeito de se portar, diz que você é um deles. Que é isso? Eu não conheço esse camarada, não. E na terceira vez, quando a mulher olhou e falou, não, realmente, você é um dele. Ele disse, olha, que Deus me amaldiçoe, declaração de Pedro, que Deus me amaldiçoe, se eu conheço tal homem, porque eu não o conheço de maneira. Isso são declarações de alguém convertido ao Senhor, irmãos? É? Não, irmão. Jesus disse para Pedro, Pedro, quando tu te converteres, apacenta os meus cordeiros. Jesus é preso, Pedro nega, o galo canta, Jesus ressuscita, 40 dias peregrina ainda sobre a face da terra. No dia da ascensão, Jesus diz, fique em Jerusalém, até que do alto todos os olhos sejam revestidos de poder. Eles ficam ali, eram 500 irmãos, mas só prevalecem 120 orando. 10 dias depois o Espírito Santo vem e enche o lugar onde eles estavam. E vem no lugar aonde eles estavam. E eles ficam cheios do Espírito. E o povo agora começa a zombar. Eles estão bêbados. E Pedro então, se pondo de pé, diz, é verdade, nós estamos tudo cheio de cachaça, nós estamos tudo aqui na brisa. Não, a obra santificadora pegou ele. E ele se põe de pé e diz, escutem, varões, aqui não há ninguém bêbado, isso aqui é a promessa. Então ele busca lá do passado a promessa do Espírito Santo, Joel 2:28. Veja, irmão, o homem, ele não era um erudito nas escrituras, entenda isso. Pedro era um pescador. Pedro foi rejeitado na escola dos Talmidim, porque a criança até o 8º ano ela ia para a escola aprender a Torá, e todo aquele que se destacava na escola dos Talmidins, um sumo sacerdote, um sacerdote um rabino, vinha e pegava aquele de destaque e falava, você vai ser o meu Talmidim, você vai ser o meu discípulo. Por isso Paulo declara, olha, eu cresci aos pés do rabino Gamaliel, ele foi um Talmidim de Gamaliel.
maior rabino da época. Pedro, ele não passou. Pedro não progrediu. Pedro foi dispensado como os outros, por isso ele virou pescador. Pedro não tinha conhecimento, mas nesse dia, quando a obra redentora desceu sobre ele, a obra do Espírito Santo, santificadora, do Espírito entrou sobre ele, fez ele buscar o que ele não conhecia. E isso foi promessa de Jesus. Só você abrir a boca, o Espírito que você receber vai encher elas de palavras. E quando você abre a boca é assim, irmão. Às vezes você não tem nada, mas de repente você tem um fragmento de Jesus, você começa a abrir a boca, você começa a lembrar, porque o Espírito Santo começa a soprar. Algo que você ouviu 10 anos atrás, 5 anos atrás, 1 ano atrás, você me ouviu o Alessandro, ouviu outro dos irmãos, e aí você começa a falar para alguém, porque o Espírito está te movendo você falar isso. O Espírito está levando você a falar. Abra sua boca. Primeira obra de um salvo é o seu testemunho. A segunda é falar daquele que o salvou. Não é tentar converter alguém. Eu fui chamado para ganhar alma. Onde está escrito isso? Eu fui chamado para fazer a obra de Deus. Então você é Jesus. Quem foi chamado e enviado para fazer a obra do Pai foi Ele, a morrer na cruz do Calvário, para dar vida a todos os pecadores que crescem nele. Essa é a obra dele. E Jesus realizou essa obra e ele gritou na cruz: tetelestai, está consumado. Então ele está escrevendo, Pedro está dizendo: escolhidos em conformidade com a presciência de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Amém? Somos o povo da graça, sim ou não? Graça é favor e não tem que você ficar pedindo mais graça. Tem um padre aí que eu falo dele aqui, repito, quando a gente está nas obras trabalhando e os pedreiros estão com o radinho ligado, quando dá 10 horas ele entra no ar. Padre Reginaldo Manzotti: estamos começando pelas santas chagas de Jesus. Entendeu? E aí ele tem uma música que ele canta assim: dai-me mais graça. Entendeu? Mas não é te dar mais graça. Graça e paz. Veja, graça e paz vos sejam multiplicadas. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Versículo 3. Ele vai usar a mesma declaração que Paulo usou em Efésios, capítulo 1, versículo 3. Efésios capítulo 1, versículo 3, Paulo diz: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoa com toda sorte de bênção nas regiões. Porque, irmãos, nós somos os eleitos celestiais, nós somos as estrelas, nós somos os celestiais. Por isso a nossa bênção ela é celestial. Aleluia, por isso nós vamos para lá. Me falaram de um lugar onde os reis dos reis está, ali assentado com os anjos. Aleluia. Santo, santo eu irei cantar quando eu passar os portões celestiais. Dá para cantar isso aqui, irmão? Santo, santo eu irei cantar quando eu passar os portões celestiais. Enquanto ele se prepara ali para cantar isso, bendito seja o Deus e Pai
de nosso Senhor, a mesma declaração de Paulo, porque de acordo com sua extraordinária misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Veja, Ele nos para uma viva esperança. Por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele nos preparou, irmão. Para quê? Para uma viva esperança. Qual que é a esperança do crente? Qual que é a esperança do cristão? A volta dele. Essa é a esperança do crente. Esperança de crente, irmão, não é ter casa nova não, filho. Esperança de crente não é ganhar na loto, na Mega Sena não, filho. Esperança do crente é o retorno dele. Ele nos preparou, Ele nos regenerou para isso, irmão. Quando Ele ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Próximo. Para uma herança que jamais se extinguirá, nem tampouco será desonrada ou perderá seu valor. Herança preservada nos céus para vós. Ei, crente, entendeu aí? Para uma herança que jamais se extinguirá, nem tampouco será desonrada ou perderá seu valor. É a promessa que Ele fez. Vou para um lugar prepará-lo, e quando Ele estiver pronto, eu vou voltar, vou buscar vocês. Vou buscar vocês. Irmãos, essa promessa não perderá o seu valor, nem será desonrada, porque isso é uma herança preservada nos céus para nós. A igreja celeste, o povo celestial. Você não nasceu em Cristo para viver aqui. Você nasceu em Cristo para sair daqui. Você nasceu em Cristo para sair daqui. Quando Paulo testemunha dos passados, dos nossos irmãos do passado, Hebreus 11, porque é Paulo que fala deles. Paulo diz assim, que aqueles homens, eles foram peregrinos nessa terra, porque quando eles receberam a promessa, eles olhavam para quê? Para Jerusalém celestial. Eles não olhavam para essa terra. E eles peregrinou como estrangeiros nessa terra. E eles então viram a promessa e a saudaram de longe, sabe? Quando você dá tchau para alguém assim de longe, você despede. Eles viram ele de longe. Eles não entraram nessa promessa, irmão, como eu e você entrou. Presta atenção. Eles são os amigos do noivo, das bodas do Cordeiro, os convidados. Nós somos a noiva que vai se casar com ele. Todo casamento tem convidado. Os convidados são os amigos do noivo. Os amigos do noivo, que está lá na parábola, são os santos do antigo pacto, aqueles que o viram e o saudaram. Aleluia. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, aqueles homens são os amigos do noivo. Eles vão estar olhando a núpcia, o casamento da igreja, do povo celeste. Oh, glorioso dia. Essa promessa, irmão,
ela não será desonrada, nem perderá o seu valor. Próximo. Que sois protegidos pelo poder de Deus, por meio da fé. Volte, deixa eu pegar o versículo, deixa eu ler na Bíblia. O 4. Para uma aliança que jamais se extinguirá, nem tampouco será desonrada ou perderá seu valor. Herança preservada no céu para vós, que sois protegidos. O que nós somos? Pelo poder de Deus, por meio da fé, até a chegada da salvação, prestes a ser plenamente revelada no final dos tempos. Portanto, na verdade, exultais, mesmo considerando que agora e por algum tempo ainda tenhais de ser afligidos por toda espécie de provação. Assim acontecerá para que a sinceridade da vossa fé seja atestada. As aflições vão vir, as dificuldades, para quê, irmão? Para ver a sinceridade da vossa fé. Ela vai ser testada, irmão, sua fé vai ser testada. E a promessa dele não vai ser desonrada, nem envergonhada. Muito mais preciosa que o ouro que se corrompe, ainda que refinado pelo fogo, resultando em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Pois mesmo sem tê-lo visto, vós o amais. Pois mesmo sem tê-lo visto. Alguém aqui viu Jesus? Alguém aqui viu Jesus? Vós o amais. E ainda que não estejais podendo contemplar seu corpo nesse momento, credes em sua pessoa e exultais com indescritível e glorioso júbilo. Santo, santo eu irei. Vamos lá? Já está com a letra aí? Já está pronto para projetar aqui a letra, irmão? Então projeta ela aí. Aleluia. Os irmãos preparam a ceia. Alain, Luciano, Roberto, irmão lá de Santa Rita, lá o... Me falaram de um lugar, muito distante daqui. Me falaram de um lugar onde o Rei dos Reis está a reinar, onde o Todo-Poderoso está assentado em teu trono, recebendo a adoração que vem do nosso coração. Então cante. Santo, santo eu irei, com os anjos, para sempre eu estar. Cantando um hino em adoração, em louvor, sempre, sempre, em adoração. Cante.
hoje eu sei que esse lugar não se pode comparar, pois riqueza aqui não falta, e eu até queremos, como os anjos cantam. Coloca sobre os seus pés e declare: Santo, Santo, eu irei. Os portões os anjos. Sempre eu estarei. Em adoração, em louvor, sempre e nunca mais voltar. Em adoração, aleluia, aleluia, aleluia. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Na noite em que Jesus foi traído, ele pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Este é meu corpo, que é entregue por vós. Comei todas as vezes em memória de mim. Pai, te dou graças, te glorifico pelo pão vivo que desceu do céu, o Cristo ressurreto, o nosso Senhor, o Senhor da igreja. Pai, como memorial, lembrando de sua promessa, nós participamos do corpo, da saúde. Não somos ignorantes nem indignos, porque temos o entendimento que foi no corpo que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pelo corpo. Participe dele, irmão. Depois de ceiar, tomou o cálice e disse: Este é meu cálice, o cálice da nova aliança, no meu sangue. Meu sangue será derramado por vocês. O meu sangue será a expiação. Isso é o que Pedro disse. O meu sangue será a expiação, por causa da extraordinária misericórdia. Meu sangue será aspergido pela eternidade. Bebei em memória de mim. Você tem na sua mão. Pai, eu te dou graças. Te dou graças pela igreja mundo afora, que tem um entendimento e que participa agora, Pai. Somos um só corpo, uma só família. Obrigado, Jesus. Participe dele agora. Foi na cruz
Jesus, foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados em Jesus. Foi ali pela fé que teus olhos abriu, e agora erga sua voz e declare: foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi em Jesus. Foi ali Pela fé que os meus olhos abriram. Glória a Deus. Amém. Pastor, eu quero ser membro nessa casa, fazer parte dessa família, mas eu ainda não me batizei e eu quero batizar. Você que já tem isso no seu espírito, é só você nos procurar.